Olá, muito boa noite para você. Confira o que é destaque nesta quinta-feira, 30 de março. Ex-funcionário de banco é preso pelo desvio de mais de R$300 mil. Os desvios teriam acontecido entre janeiro e novembro de 2021. Imagens de circuito interno do banco que mostram a movimentação desse funcionário durante o período de férias. Segundo a polícia, ele estava agindo para desviar os recursos também nesse período, se valendo de uma senha e também da função de confiança. Defesa Civil mapeia áreas de risco no Vale do Reginaldo. Você pode observar que em várias regiões do Brasil a tempestade chegou, as fortes chuvas chegaram, consequentemente os problemas vieram. Idosos participam de encontro na OAB para aprender mais sobre seus direitos. Não pode ficar calada quando for violado um direito seu. Pois é, de jeito nenhum. Agora eu já sei reclamar, aprendi. O Ponta Verde Notícias começa agora. Um ex-funcionário de um banco privado foi preso pelo desvio de mais de R$300 mil. Marcelo Moreno tem os detalhes. Exatamente, Estela. A prisão desse ex-bancário aconteceu logo após o banco privado em que ele trabalhava perceber um rombo entre os registros financeiros da agência com o dinheiro físico que estava no caixa. Segundo as investigações da polícia, por meio de vastas provas fornecidas pelo banco, os desvios teriam acontecido entre janeiro e novembro de 2021, totalizando um montante de aproximadamente R$380 mil. Chamou a atenção, além dessa diferença entre o registro e o dinheiro no caixa, imagens de circuito interno do banco que mostram a movimentação desse funcionário durante o período de férias. Segundo a polícia, ele estava agindo para desviar os recursos também nesse período, se valendo de uma senha e também da função de confiança. O delegado Felipe Caldas, da DEIC, traz mais detalhes sobre esse caso. Acompanhe. Há aproximadamente 20 dias atrás, a Seção Especial no Combate a Roubos a Bancos da DEIC instaurou um inquérito policial para apurar uma possível conduta de furto qualificado pelo abuso de confiança e também a utilização de documentos falsos por parte de um ex-funcionário da instituição bancária. Diante desses fatos, nós representamos ao juízo da 4ª Vara Criminal da capital pela expedição de medidas cautelares que foram cumpridas na tarde de ontem com o apoio do setor de monitoramento e de capturas da DEIC. Quanto ao uso de documento falso mencionado pelo delegado, isso faz referência a um exame de coronavírus feito pelo ex-funcionário em que ele apresentou o resultado como positivo para a Covid-19. No entanto, os investigadores da Polícia Civil verificaram junto ao laboratório do hospital em que ele fez o exame que, na verdade, o resultado deu negativo, que por isso ele também será indiciado por uso de documento falso. Marcelo Moreno para o Ponta Verde Notícias. Obrigada, Marcelo. E já pensando na quadra chuvosa, a Defesa Civil Estadual e outros órgãos iniciaram hoje uma operação para mapear as áreas de risco no Vale do Reginaldo. O comboio da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros chega ao Vale do Reginaldo para avaliar as áreas de risco. O mapeamento é importante para evitar mortes no período chuvoso que se aproxima. A previsão aponta fortes chuvas para Alagoas em breve. Você pode observar que em várias regiões do Brasil a tempestade chegou, as fortes chuvas chegaram, consequentemente os problemas vieram. E para evitar isso, principalmente aqui em Maceió, que o solo está encharcado, a prova disso, desse solo encharcado, que onde já tivemos deslizamento lá na Grota da Alegria, no Benito Bentes, isso é um sinal de saturamento de solo antes mesmo da quadra chuvosa e, consequentemente, a chuva que chegar vai pegar esse solo já encharcado e as barragens todas já estão vertendo, essa água vai ter que ocupar algum espaço. Consequentemente, teremos problemas aqui na capital e em alguns vales do interior. As áreas consideradas vermelhas não é só no Vale do Reginaldo. A Defesa Civil do município já fez todo o levantamento na capital. Na verdade, nós temos 7 áreas mapeadas aqui em Maceió. Nós agora estamos em uma delas. Então, esse momento aqui é um momento de reconhecimento técnico, né? É um momento de exploração da área para preparação desse período chuvoso. Diversas ações já estão sendo realizadas de forma preventiva para evitar mortes no período da quadra chuvosa. Então a gente começa aqui pelo Vale do Reginaldo, mas essa é uma ação que a gente vai fazer, esse mesmo tipo de ação, a Defesa Civil já vem fazendo de forma bastante corriqueira, nas outras 6 áreas de risco aqui em Maceió. Seu Edivaldo Lima é morador do Vale do Reginaldo e faz parte voluntariamente do Núcleo Comunitário de Defesa Civil. Quando chove, a situação fica preocupante na região. Para você ter uma ideia mesmo, esses apartamentos aqui estão ocupados com famílias que perderam as suas casas. E a gente
ter um cuidado, muito cuidado, porque com água e com desastre ninguém brinca. O Corpo de Bombeiros garante agilidade após a visita de áreas propensas a deslizamento e a alagamentos, impossível acionamento. Essa questão da gente já saber por onde entrar e por onde sair nos dá um salto muito grande de qualidade no atendimento direto às vítimas que necessitam do socorro da corporação. Pois isso vai elevar muito a sobrevida dessas pessoas que necessitam de resgate. Essencial esse trabalho preventivo para evitar tragédias. Uma criança de aproximadamente 9 anos foi atropelada em Murici, no interior de Alagoas, ao tentar atravessar uma rodovia. Marcelo Moreno volta com mais informações. A criança foi atropelada em um trecho da BR-104 em Murici, nas proximidades da agência do INSS, um trecho muito movimentado e utilizado por pedestres para a travessia. Chovia muito no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a baixa visibilidade no trecho. De acordo com as primeiras informações, a criança tentava atravessar a rodovia quando foi atropelada por um carro de passeio. Várias testemunhas que presenciaram o fato logo correram em direção à criança na tentativa de socorrê-la. E segundo informações iniciais, ela foi levada para um hospital da região antes mesmo da chegada do SAMU. Imagens divulgadas em redes sociais mostram a vítima ao solo com uma forte pancada na cabeça. O estado de saúde da criança é desconhecido. Marcelo Moreno para o Ponta Verde Notícias. Obrigada, Marcelo. Uma conquista para o público feminino passou a vigorar no Brasil neste mês. Trata-se da nova lei da laqueadura. Italine Marques explica pra gente como funciona. Oi, Estela, boa noite para você, boa noite a todos que estão conosco no Ponta Verde Notícias. Essa lei, a Lei do Planejamento Familiar, popularmente conhecida também como Lei da Laqueadura, ela já existe desde o ano de 1996, mas agora, no ano passado, ela sofreu alterações que começaram a entrar em vigor neste mês de março, na primeira semana de março. Essas alterações já estão valendo. A gente vai conversar agora com a Gabriela Holanda, que é advogada, especialista no assunto e também professora de Direito, para falar acerca dessas modificações. Gabriela, bem-vinda. Fala para a gente, o que é que mudou? Essa lei ela veio alterar o procedimento de laqueadura e vasectomia. Apesar dela ser conhecida popularmente como a Lei da Laqueadura, ela alterou também a possibilidade da realização da laqueadura e da vasectomia por pessoas que antes só podiam fazer esse procedimento com 25 anos ou se tivesse 2 filhos vivos, hoje podem fazer com 21 ou se tiverem 2 filhos vivos. Ou seja, é possível até mesmo fazer esse procedimento com menos de 21 anos, desde que tenha 2 filhos vivos. Então, a idade foi reduzida de 25 para 21 anos. E outro ponto, assim, muito interessante, que antes era exigido o consentimento, a autorização do cônjuge, do companheiro, da companheira, e hoje não precisa mais, né? Então, um avanço muito importante para o planejamento familiar, direitos sexuais, reprodutivos. Então, isso é de grande valia para a população que já está vigente, pode solicitar, né, esse procedimento. Inclusive, outra alteração importantíssima é que esse procedimento pode ser feito no momento do parto. Então, a mulher pode solicitar a realização da laqueadura no momento do parto ou, se sofreu algum aborto, no momento do procedimento, ela pode realizar a laqueadura, desde que faça essa solicitação com pelo menos 60 dias de antecedência. Maravilha. Lembrando, Estela, que essa lei vale tanto para hospitais particulares, tanto para a rede particular, quanto também para o SUS, o serviço gratuito de saúde aí para a população. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Italine. Depois do intervalo, bancos voltam a oferecer empréstimo consignado após governo aumentar teto de juros. O Ponta Verde Notícias volta já já. Estamos de volta. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou a proposta do novo arcabouço fiscal. De Brasília, nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais informações.
Boa noite, Fernanda. Oi, Estela, boa noite a você, boa noite a todos. O novo arcabouço fiscal será agora efetivamente debate aqui no Congresso Nacional, com a apresentação feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Os parlamentares querem dar prioridade a esse debate. De acordo com Fernando Haddad, esse arcabouço fiscal é mais flexível do que o teto de gastos, no que diz respeito aos investimentos feitos pelo governo federal. Quem conversou com a gente sobre esse novo arcabouço e o debate, a discussão no Congresso Nacional, foi o senador alagoano Renan Calheiros. Ele falou sobre a importância desse novo arcabouço e de que forma os parlamentares pretendem discutir esse tema. É importante balizar o crescimento da dívida pública e eu aproveitei a oportunidade para lembrar ao ministro que, na forma do artigo 52 da Constituição, nós precisamos quantificar esse endividamento. É um dos 126 artigos da Constituição que não foram regulamentados. Então, para além do arcabouço, o Senado, como competência exclusiva dele, pode quantificar esse endividamento. Um outro debate que deve andar lado a lado com o arcabouço diz respeito à isenção do imposto de renda. Isso porque os parlamentares querem que essa isenção seja ampliada para pessoas que recebem até R$5 mil por mês. Caso essa ampliação aconteça, o número de pessoas beneficiadas com essa isenção vai passar de 8 milhões de pessoas para 20 milhões. E por causa disso, o governo quer debater de forma clara como será feita essa isenção e de que forma isso impactará na arrecadação da União. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Falando direto de Brasília. Bancos voltaram a oferecer empréstimos consignados do INSS após o governo recuar e elevar o teto de juros. Aposentada pelo INSS, Conceição fez um empréstimo há menos de um mês. O juro estava 2,9, mas foi o lugar mais baixo que eu encontrei. Eu fiquei triste, né? Porque se eu tivesse esperado um pouco mais, né? Eu teria pego juros menor, né? No dia 13 deste mês, o Conselho Nacional da Previdência Social reduziu a taxa máxima de juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS de 2,17% para 1,7%. Mas esse movimento incomodou boa parte das instituições financeiras que suspenderam os empréstimos. Um dos argumentos era de que a nova taxa não cobria custos operacionais. Depois de semanas de negociações internas no governo e externas com os bancos, nesta terça foi definido um novo teto de juros, um meio termo de 1,97%. A Federação Brasileira de Bancos disse que caberá a cada instituição financeira avaliar se compensa oferecer o consignado para os beneficiários do INSS nestas condições. A Caixa Econômica Federal anunciou que vai retomar as concessões quando a norma sair no Diário Oficial, com uma taxa média de 1,87% ao mês, abaixo do teto recomendado. O Banco do Brasil já voltou a fazer os empréstimos. Para este professor de economia da Universidade de Brasília, o novo teto ainda está alto. Os juros anuais podem atingir cerca de 23%, quase o dobro da Selic. A taxa Selic é a taxa de juros livre de risco. O empréstimo consignado em folha é livre de risco, né? Podemos, no máximo, supor que há um risco de falecimento do beneficiário. Não há nenhuma razão econômica para que o juro que o governo paga sobre a sua dívida seja diferente do juro que os aposentados e pensionistas do INSS pagam sobre o consignado. Agora eu tenho uma dica para você. Veja esse recado da Nacional G3. Você que está endividado devendo carro ou cartão, conheça o planejamento financeiro da Nacional G3. A Nacional G3 é uma empresa especializada em negociações de dívidas bancárias. Planejamento financeiro com uma parcela que cabe no seu bolso. Tudo isso para te ajudar a regularizar sua situação junto aos bancos. A Nacional G3 não cobra valores à vista. E aí, tá esperando o quê? Agende agora mesmo o seu horário sem compromisso e venha conhecer de perto os benefícios que só a Nacional G3 tem para te proporcionar. Ligue agora 0800 888 3211.
Viu aí? A parcela do veículo atrasou, o cartão estourou, a Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Ligue 0800 888 3211. O Senac Alagoas abriu um novo edital com mais de 200 vagas para diversos cursos técnicos. Vamos saber as informações com Italine Marques. Oi, Estela, boa noite para você, boa noite a todos que estão conosco no Ponta Verde Notícias. Olha que bela oportunidade. São mais de 250 vagas para 9 cursos técnicos e todos gratuitos. A gente vai conversar agora com a Natália Marques, que é gerente de programas sociais do Senac em Alagoas, que está promovendo esses cursos, essa oportunidade gratuita. Natália, bem-vinda. Quais cursos são, né, para quem está em casa, mais ou menos ficar por dentro aí dessa oferta? Este edital, são 9 cursos, tá? Dividido aí em 11 turmas. Então, nós vamos ter cursos na área de gestão, de hospedagem, de saúde, de TI, de segurança. Então, são mais de 250 vagas, né? Serão ofertadas através do nosso Programa Senac de Gratuidade, que é o PSG. Um programa que ele é destinado a pessoas de baixa renda, cuja renda per capita familiar mensal não ultrapasse 2 salários mínimos. As aulas começam quando? As inscrições, primeiramente, né? Vamos por etapas. As inscrições começam quando e as aulas também? Então, as inscrições, como eu falei, a partir do dia 4 de abril. Depois vem a matrícula presencial para quem, de fato, conseguiu realizar a inscrição, né? Vai ter o comprovante direitinho com a data da matrícula. E aí, na data da matrícula, se dirige à unidade do Senac para fazer junto com a documentação, tá? E as aulas iniciam a partir do dia 24 de abril. Todas as aulas e as turmas aqui em Maceió? Todas em Maceió, tá? Eu volto com você. Obrigada, Italine. Você pode acessar o edital pelo site al.senac.br. Os telefones para informações são o 2122-7858, que também é o WhatsApp, ou o 0800 082 2005. E hoje um grupo de idosos participou de um encontro na sede da OAB Alagoas para aprender mais sobre seus direitos. 70 pessoas idosas tiveram uma manhã de conhecimento acerca de seus direitos. O projeto Acolhendo e Integrando a Pessoa Idosa foi promovido pela OAB Alagoas. E o intuito realmente é prepará-los, é subsidiá-los, repassar elementos sobre os direitos deles para que eles possam reivindicar. Como também é criar as condições, né, para que eles possam, eu diria, se qualificar um pouco mais. A violação de direitos contra pessoas idosas acontece de várias formas no cotidiano delas. Dona Marilene já passou por experiências bem desagradáveis. Assim, ponto de ônibus já fiquei várias vezes. Dava a mão para parar e ele certamente via, né? E passava direto. E assim, quanto à questão de cadeiras, às vezes mesmo pessoas que sentam naquelas cadeiras que são reservadas e não levanta de jeito nenhum. E filas também. Dona Josefa se queixa do corte na aposentadoria do marido, o que trouxe muitos transtornos para o casal. Contra mim e os aposentados, não só o meu esposo, né? Contra todos os aposentados, porque já contribuiu. É o momento que a gente mais precisa de remédios, de muitas coisas, né? Eu mesmo estou com problema nervosiado, porque eu estou gastando muito com esse problema, pagando os exames. E isso fez muita falta, está fazendo muita falta. O presidente da comissão explica outros tipos de violação de direitos aos quais pessoas idosas estão sujeitas. Nós temos, por exemplo, a violência pública, né? Temos aqui vários depoimentos de idosos que, em relação ao transporte público, eles ficam nas filas, aguardando nas paradas e quando o motorista percebe que tem idoso ali, ele passa direto e não para. Em relação, por exemplo, à cidade de Maceió, nós percebemos concretamente que é necessário mudar a estrutura arquitetônica para que a população de idosos tenha mais acessibilidade no que diz respeito à circulação nas ruas.
Nós percebemos hoje, por exemplo, que as filas ainda são grandes para essa população de idosos para ter acesso à saúde, né? Sejam exames, sejam consultas. Tudo isso constitui violência contra a pessoa idosa. Reconhecer as violações é o primeiro passo para garantir direitos. Que não pode ficar calada quando for violado um direito seu. Pois é, de jeito nenhum. Agora eu já sei reclamar, aprendi. Para entrar em contato com a Comissão Especial do Idoso da OAB, é só ligar para o 829-9104-7116. O Ponta Verde Notícias fica por aqui. Gratidão pela sua companhia e até amanhã. Fique agora com o SBT Brasil. Tchau, tchau.